Maísa por lá? Pra você? Pode sim, Ana. Aí eu já vou adicionando, ok? Ok. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Estamos aí ao vivo para mais uma aula de história. Hoje, Pra que 7h10? O 7h10, astronauta, né? né? Para ver vocês acordando. Tô gostando de ver, hein, sétimo ano. O tio no 7h10 e espaço. todo mundo aqui, ó. Show de bola. Pessoal, Ah, hoje mas tem porque uma a sua aula é surpresa. melhor, tio. Eu sei. João, pessoal, presta atenção porque hoje o tio vai comentar um pouco sobre o trabalho de vocês, que vocês já se receberam orientação do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 3, certo? Os três primeiros grupos aí já receberam as orientações. Hoje eu vou marcar mais 3 grupos para poder fechar. Então nós vamos ter 6 grupos aí. Hoje vai ser os impérios. Oi, João. Não, Felipe. Felipe, recado para você também, tá? O tio passou o telefone aqui daqui a pouco. Passou o Bom telefone dia, agora tio. pra vocês. Bom dia, Murilo. Aí eu vou te adicionar no grupo aqui do WhatsApp para poder falar do trabalho em grupo, tá ok? Eu já peguei o seu contato, depois eu te adiciono. Tudo bem? Caraca, chamando os efeitos especiais do tio, velho. Olha lá, o Efeito pessoal também especial, é tá. real, ele tá É voando. real, rapaz, aqui. Ah, Vamos lá, tá, pessoal. pode Bom crer. dia, bom dia. Professor, o que é que nós vamos estudar hoje, professor? Por favor, fala para mim. Então tá, pessoal, tem surpresa. Oriente. Tem surpresa, por quê? A nossa prova ela ficou restrita para o capítulo 5 e o capítulo 7. Aí, se você pensar bem, o capítulo 6, que é sobre o Japão, China e Índia, não irá cair na prova. Então, quer dizer que a prova vai ser sobre África e povos da América, né? Então, vamos lá para o capítulo 7. Cadê o livro aqui? Deixa eu achar meu livro. Aqui, achei. Capítulo 7. Vamos lá? Página Tiago, 37, sim. a prova vai continuar igual da primeira? Vai ter a quantidade de questão, ela vai dobrar. Ah, tá. Lembra da minha Mas vai primeira ser prova que naquele vocês fizeram mesmo online? esquema. Tinha 5, 6 questões. Agora vai ter umas 15. Mas vai ser no mesmo esquema? Vai. Caralho, Thiago. Vai ter Ah, mais tá. perguntas também. O nível da objetiva vai cair. Vai ser igual na sala de aula. Quem fez em sala ainda algumas matérias aí, vai lembrar bem. Vai ser igual aquelas que a gente fazia nos encontros presenciais. Sem xingar, hein, pessoal? Vamos lá. Capítulo 7. A América e seus povos. Eu amo esse capítulo. Vou falar para vocês. Eu amo. É um dos capítulos, assim, junto com a África, junto com... Porque agora nós vamos deslocar o nosso estudo para Brasil. Então, recado antes de iniciar no grupo. Quem ainda não estiver no grupo dos trabalhos, comunicar algum colega aí, que eu vou adicionar daqui a pouco, quem já me mandou mensagem, vou inserir também, tá ok? Então, vamos lá. Do capítulo 7, que eu quero que vocês já peguem o livro de vocês. Eu tenho aqui esse mundo aqui maravilhoso, ó, que hoje nós vamos usar muito, tá? Hoje esse globo vai girar. Porque nós vamos sair aqui, ó, da Europa, nossas botinhas, nossa Espanha, nosso Portugal, e vamos girar aqui, ó, Brasil. E esse Brasil, essa América Latina em si toda aqui, América do Norte também, mas nós vamos restringir mais América Central e América do Sul, é o estudo dos povos antes da chegada dos europeus. Então nós vamos falar um pouco. Hoje eu tenho aqui nessa divisão territorial a Venezuela, a Colômbia, Nicarágua, Guatemala, México, Porto Rico, Cuba. Mas essa região que vocês estão observando aqui, pessoal, na tela, antes desses povos atuais, desses mexicanos, desses venezuelanos, desses colombianos, haviam outros povos com outras fronteiras, com outra organização de trabalho, bem parecido com aqueles povos antigos lá na Europa que a gente já estudou, porém com algumas diferenças. Então, esse capítulo 7, capítulo que será cobrado para a nossa prova, ela vai trazer as características de alguns povos. Então, quais são esses povos que eu vou pegar vocês aqui de surpresa nessa nossa aula? Os povos incas, maias, astecas, mexicas, tupi-guarani, yanomami. Então, esses povos, principalmente da América Latina. Os povos bem brasileiros aqui, nós vamos estudar em outro momento, em outra frente, lá no capítulo 8. Tá ok? Então,
bora fazer o seguinte, pegar o livro, né, como eu acabei de dizer. Deixa eu subir a tela aqui. Sobe tela. Prontinho. Vamos lá? Página 37. Pessoal, da página 37, lembrando que ontem foi cobrada uma leitura compartilhada, certo? E o que eu tenho aqui? Agora eu vou cobrar mais algumas leituras, não se preocupem. E antes de iniciar essa leitura, o que eu quero falar para vocês? Estão vendo esse QR Code? Ô, meu bem, você derrubou a tela aqui, ó. Olha lá, ó. Vocês estão vendo esse QR Code, pessoal? Sim. Sim, professor. Vocês vão passar a câmera nele e vai ter um quiz. São 8 questões. 8 a 9 questões. Então, você vai responder ali daqui a pouco. Depois da aula, você vai clicar ali. Tá bom? Então, você vai tirar o printzinho e jogar lá no grupo das atividades. Quero ver quantos que vocês acertaram. Tá ok? Ok. Entenderam? Sim. Ótimo. Vamos lá. Primeiro, a leitura vai ser dos povos. Vamos iniciar logo aqui sobre os povos pré-colombianos. Porque, olha só. O continente onde vivemos não teve sempre o nome de América. Deixa eu só subir aqui que o gato derrubou a câmera. Pronto. Prontinho. Pronto, pessoal. Olha lá. O continente onde vivemos não teve sempre o nome de América. Nem abrigou os povos e os idiomas que atualmente identificamos nessa região. Por exemplo, o espanhol ou o português que nós falamos hoje significa que os povos que viveram aqui antes da chegada desses espanhóis e portugueses, a linguagem também não era essa. A nossa língua era outra, a comunicação aqui que havia era de outra forma. Então, falamos o português por conta da exploração, da colonização da linguagem portuguesa. Então, foi a maioria, foi o que dominou. Tanto na religião... Sim, João. Cada tribo tinha sua língua? Sua linguagem. A maioria, sim. Muitas ali que viviam próximas. Então, nós vamos ter ramos. É como um tronco linguístico. Então, vai ter algumas tribos que vão estar naquele tronco que eles vão usar da mesma linguagem. Vão ser até alguns aliados. Mas muitos ainda vão ser até bem próximos, mas de linguagem diferente, de cultura bem diferente. Por exemplo, de uma tribo para outra, muda muita característica. De uma aldeia para outra. Astecas para os maias. Muda muito o entendimento e a época também. Então, vamos lá, ó. A imagem que vemos nessa página, da página 37, por exemplo, mostra as ruínas de uma cidade anteriormente ocupada pelos maias. Então, vamos observar essa imagem, pessoal, que não tem uma construção de madeira, de barro, de teco-teco. Quando a gente fala, são os povos primatas. Os povos na América são povos sem importância. Será mesmo? Será que essa nossa fala de dizer que são povos sem importância é por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado quando a gente analisa alguns povos de algumas regiões e dá muita importância. E quando a gente analisa povos que, no caso, é da nossa casa, aqui do nosso território, apesar que o mundo todo é o mesmo território, mas quando a gente analisa aqui na América, a gente desvalorizar, a gente colocar como menos significativo. Mas, na verdade, claro, tiveram contribuições culturais, várias culturas, deixaram um legado também para a gente, e a gente observa essas arquiteturas, tá, pessoal? Então, são ruínas da cidade de Palenque, erguida por volta de 600 anos depois de Cristo, do ano 600, no local onde atualmente está localizado o México. Lembrando que o calendário para eles, pessoal, não era o mesmo calendário, tá ok? Eles tinham uma outra forma de contar o tempo, de localizar temporalmente. Então, tudo aqui é diferente. Eles não tinham contato com esses povos que estavam habitando lá na Europa. Por exemplo, no ano de 600, eu tinha quem na Europa? Eu tenho as tribos árabes, eu tenho os medos, os vândalos, os visigodos, tenho o Reino Franco, os merovingios. Então, nós vamos ter também os vikings, que vão estar lá na Escandinávia. Vamos ter vários povos que habitam essa região na Europa, que também vai haver no mesmo tempo aqui na América, como os maias, como os incas, ok? Então, vamos lá. Na página 38, eu tenho um pouco sobre esses povos pré-colombianos.
Então, Murilo, ontem sua internet estava oscilando um pouco, não era verdade? Aí você acabou saindo. Então, você não teve a oportunidade de fazer essa leitura maravilhosa. Então, Murilo, por favor, inicie aqui na página 38, rapidinho. Sim. Não, eu tô comendo. Quem puder iniciar a leitura, por favor. Posso, professor? Pode, Felipe. Quando Posso. Cristóvão Colombo Quando Cristóvão Colombo chegou às terras que seriam posteriormente chamadas de América, em 1492, o continente abrigava povos que tinham origem, cultura, organização social e características distintas entre si. Isso quer dizer que cada um desses povos falava uma língua específica, assim como eram particularidades e as formas de se vestir, de práticas rituais e crenças, de produzir alimentos e ferramentas de trabalho, entre tantos outros aspectos. Ótimo. Então Posso vocês continuar? percebem aqui onde está sendo mostrado essa diferença. Lógico que pela leitura daqui a pouco nós vamos compreender um pouquinho mais, tá? Próximo, pessoal. Os povos que viviam, Vai, depois o Gustavo. os povos que viviam nessas terras foram denominados pelos estudiosos de pré-colombianos, em razão de habitarem o território antes da chegada de Cristóvão Colombo. Essa denominação evidencia como o pensamento europeu predominou nos estudos feitos sobre os nativos americanos, pois o tempo foi dividido em antes e depois da chegada de Colombo. As duas imagens desta página representam povos habitantes da América. Então, pessoal, quando a gente fala povos pré-colombianos, o termo povos pré-colombianos, são povos que viviam tranquilo. Por que eu falo tranquilo? Porque quando o europeu chegar aqui na América, que vai conectar lá com o nosso estudo das grandes navegações, porque a gente entendeu como que eles vão sair de lá. Agora a gente tem que entender, quando eles chegarem aqui, o que eles irão encontrar? Porque antigamente, pessoal, os pais de vocês, os avós, eles estudavam um capítulo chamado assim, ó, Descobrimento do Brasil. Descobrimento da América. Essa palavra descobrimento hoje não se usa. Quem vai fazer IFES, vai tentar fazer um pré-IFES, o Enem, a gente não usa mais esse termo, pelo amor de Deus, porque não teve essa descoberta. Essa descoberta, quando eu falo descoberta, eu estou ignorando os povos que viviam aqui. Como? Não existia ninguém nesse lugar para dizer que foi descoberto, estava abandonado? Não Tio. estava abandonada. Sim, Murilo. Você quer que eu leia agora? Já, o tio está explicando. Então, de entender que essa América haviam singularidades, povos, linguagem, cultura, seres humanos, indivíduos. No Brasil, pessoal, até o século XVI, XVII, XVIII, até o século XX, na verdade, até os dias atuais, ainda tem gente que ignora a morte de indígenas. Vocês sabem que agora nós estamos passando pela pandemia, mas muitos, durante a história do Brasil, muitos portugueses e espanhóis trouxeram doença da Europa. A gripe vai matar mais de 9 milhões de indígenas. Eu digo na América toda. Então, nós vamos ter um extermínio desse povo justamente por conta biológico, por conta de vírus, bactérias, que vai ser trazida de fora, vai ser trazido pelo europeu. Então, quando essas embarcações vêm, eles não trazem só presente, eles trazem junto doença, extermínio, eles vão escravizar esses povos. Então, como nós vamos dizer que esses povos são insignificantes? Como que nós vamos dizer que o Brasil foi descoberto? O Brasil vai ser invadido, vai ser colonizado, será explorado. Então, são os europeus, são os portugueses, os espanhóis que vão vir arrancar ouro, prata para o Brasil, vão escravizar os indígenas, vão trazer escravizados da África. Então, quando a gente estuda a África, quando a gente estuda a América, é entender a dor desses povos. Entender quem eram os povos que aqui, de fato, eram originários. A família tradicional brasileira, talvez a gente comece a compreender e a enxergar nessa leitura a partir de então. Então, pessoal, é muito importante essa leitura. Acredito que muitos alunos aqui ainda irão fazer pré-IFES, vão fazer IFES. Então,
é algo que a gente tem que se atentar muito, que cai muito sobre a história do Brasil. E essa já inicia a nossa história do Brasil, tá ok? Então, a nossa história do Brasil não inicia em 1500. Ela inicia bem antes. Eu posso contar a história do Brasil há 18 mil anos atrás, há 500 milhões de anos atrás, com as pedras afloradas que nós temos. Se a gente observar aqui no nosso horizonte, a gente vai ter várias cadeias de montanhas. Então, inclusive Linhares, várias regiões, a história nossa ela é rica. Assim, ao mesmo tempo que acontecia no Egito, 8 mil anos atrás, nós também tivemos povos aqui na América há 8, 5, 4 mil anos atrás. Ok? Então, nós vamos falar desses povos que tiveram grandes contribuições, que foram grandes impérios, que dominaram várias regiões, que também escravizavam, que tinha seus vários deuses. Tem os deuses aqui, deus do sol, tem, ó, Italoc, deus da chuva, Huitzilopochtli, deus da guerra. É um nome muito difícil de dizer. Pelo amor de Deus. Vou falar de novo, ó. Huitzilopochtli. Tem que falar, apelidar. Huitzilis é o deus da guerra. Tlaloc é um deus da chuva. Tiago, você fala que Carinha é o deus da chuva, Carinha é o deus do sol. É, né? Então, vamos lá. Esse aqui que eu tô falando são os deuses dos Incas, tá, Bota pessoal? carinho de chuva lá na prova pra você ver. Tá, pessoal? Esses são os deuses dos povos Incas. Os povos Incas teve grande império, mas só que foi bem rápido a ascensão dele e a queda. Então, os povos Incas, se vocês olharem aqui para o mapa 39, vocês vão ver onde eles estavam localizados. Então, por exemplo, agora aquela pergunta valendo aquelas que fossem em sala ia valer aquelas questões. Então, vou perguntar direcionada, hein? Primeira pergunta vai para Ítalo. Ítalo, preste muita atenção. Eu vou te perguntar o seguinte. Eu olhando para o mapa 39, para a página 39, eu observo aqui o seguinte. Os povos incas, eles estão localizados numa cordilheira aqui, numa região que hoje, quando eu olho aqui, vou olhar aqui, Ítalo, presta atenção, ó. Olha para o mapa, hein? Quando eu olho aqui para esse globo, para essa localização, antes da chegada dos portugueses, deixa eu só tirar aqui. Antes da chegada dos portugueses, eu tenho uma localização dos incas, certo? Olhando para o mapa, onde os incas estariam localizados nesse novo território que a gente tem para a América Latina? Onde os incas estão localizados? No Uruguai? Na Europa? No Uruguai? Na onde que você falou primeiro, Ítalo? Na Europa? Pelo amor de Deus, Ítalo. Os incas estão localizados aonde aqui na Europa, pessoal, do 7º ano? Em lugar nenhum, né? Eles estão aonde, pessoal? Aonde? Se eu for escavar, Na América do Sul. arqueólogo. Na América do Sul, ótimo. Já tô na América do Sul, ó. Ítalo, já ajudou. E agora, Ítalo, se eu sei que eu estou lá, aqui na América do Sul, onde na América do Sul? Na Venezuela? Eu tenho uns povos incas aqui na Venezuela? Na Bolívia, pessoal? Ou no Equador? No Chile. No Na Chile. No Chile, muito bom. No Chile e no Peru. Então, são os dois povos aí que hoje, por exemplo, se eu viajar para o Chile, se eu for escavar, se eu quiser encontrar algumas ruínas, talvez no Chile eu encontre a ruína dos povos incas. Caso eu quero ir lá para Lima, a capital do país aí, Peru. Se eu vou lá para Lima, eu posso encontrar alguns vestígios, algo desses povos incas? Claro que eu posso, né? Por exemplo, lá no Paraguai, eu vou encontrar algum registro? Não. Pelo momento. Então, eu percebo o seguinte. Esse território, essas linhas territoriais que nós temos hoje, pessoal, não era a mesma dos povos pré-colombianos. Então, quer dizer que eles viviam em território e essas fronteiras que nós temos aqui não existiam para aqueles povos. Ok? Quer dizer que os espanhóis irão vir, irão dominar todos esses povos, irão chamar eles de quê? De índios. Eu vou chamar os incas de índios. Eu vou chamar os alacalufes de índios.
Eu vou chamar os Arawak de índios. Eu vou todo mundo chamar vai os gostar. Caribe de índio. Olha como essa palavra índio, ela é preconceituosa. Ela é carregada de estereotipo. Por quê? Eu jogo todos no mesmo saco. Eu ignoro a cultura de cada povo quando eu chamo simplesmente por índio. Aos índios. Então, quando eu falo índio, eu estou sendo preconceituoso pela minha própria ignorância de não querer conhecer. Mas eu não sabia disso, não. Eu ficava chamando de índio. Então, vamos mudar agora. Então, primeira Não, tipo coisa, como é que a assim, gente pode fala chamar bem agora, assim, que as Murilo? aldeias do índio. Ô, Aí Murilo, eu... Ou você pode é usar o por seguinte causa termo, que Murilo, ó. Como o eles nome viviam aqui antes, então a gente pode chamar ele... de índio, gente. E, pessoal, aqui, ó. Nós podemos chamar eles como, professor? Então, a Africano? gente passa a substituir. Ou povos indígenas, que tem outro significado, ou, o melhor, são os povos originários. Então, quer dizer que eles Deixa eu eram... falar de novo, porque me ligaram aqui, aí o seu áudio travou. Então, são os povos indígenas ou povos originários. Eles eram Tá, os obrigado. povos que viviam aqui. São os originais, né, da terra. Ô, Então, tio, sim. e a palavra indígena vem da onde? A indígena é uma forma de descrever não só os povos aqui da América em si, mas são os povos com características bem mais antigas. Por exemplo, quando a gente tiver dúvida, pessoal, é sempre importante abrir isso aqui, ó. Indígena, ó, presta atenção. Indígena. Agora você vai fazer o quê, ó? Significado. Daqui a pouco eu vou colocar o significado, ó. São designados como os povos aborígenes, autóctones, nativos ou indígenas. Então, é aqueles que viviam numa área geográfica antes da sua colonização por outro povo ou que, após a colonização, não se identificam com o povo que os colonizou. Então, agora é aquela pergunta de 1 milhão. Então, esses povos indígenas, eu entendo que eles são os povos originários. Então, eu entendo que era antes da colonização. E a pergunta é, quem são, na verdade, esses povos que irão colonizar? Os europeus. Dentro desses europeus, quem são eles? Portugueses. Espanha e Portugal. Portugueses e espanhóis que vão aqui para a América do Sul, na América Latina. Já para a América do Norte, eu tenho os ingleses, os franceses, também tem até a Rússia que vai colonizar uma parte ali. Então, vamos observar o seguinte, ó. Lá para cima, vou ter, ó, o iroqueses, comanches, apaches, navajos, narus. Então, nós vamos ter outras etnias, inclusive os astecas que vão estar lá na região do México, vão ser outros povos que irão se localizar ali para cima. Tá ok? Então, os povos... Olha como a palavra indígena, ela muda o seu significado. São povos originários. Então, quer dizer que não é só aqui na América. Eu tenho na Austrália, na Oceania, na África. Os povos que viviam ali antes da chegada dos portugueses, dos holandeses, dos ingleses. Então, são os povos originários, tá ok? Por exemplo, quem é descendente de italiano, de português, talvez não seja um indígena. Então, o indígena é aquele que você ainda encontra sendo preservado em algumas aldeias. Por muito tempo, o governo cuidou, deixou eles ali separados, protegidos, né? Hoje, as proteções estão sendo retiradas, né? Porque, infelizmente, a ambição ainda continua, pessoal. Eles vivem, muitas dessas aldeias hoje, muitas dessas tribos, acabam vivendo em uma região que o solo é rico, que a ganância pela madeira, por desmatar, ainda é muita, tá? Não diminuiu, não acabou, infelizmente. Então a gente tem que ter vergonha disso, talvez temos, tá? Que é vergonhoso falar do genocídio indígena. Então quando a gente mata, desmata, é por quê? Porque a ganância já vai acabando, nós vamos explorando tanto, vamos acabando com os recursos, assim como ocorreu na Europa, porque a Europa estava saindo justamente do seu território para vir para a América em busca de quê? De ouro e prata que eles não tinham mais, que eles já tinham acabado. Hoje nós estamos acabando com os recursos do mundo, o que a gente busca? Ir para outro planeta, vamos para Marte, vamos para Júpiter, vamos colonizar outro planeta. Então nós vamos acabando tanto com os recursos da Terra, com os recursos locais, que a gente acaba buscando em outras regiões. Então esses europeus, quando vieram para cá, eles não vieram para ser amigos, para se relacionar, para conhecer. Isso nós
Os historiadores começaram a fazer no século XX, no século XXI. Mas antes eles vinham por interesse comercial, só buscando o quê? O lucro. Escravizar para obter o quê? Lucro, dinheiro. Então nós temos que tomar muito cuidado, pessoal. Quando a gente estuda, quando a gente conhece um povo, é muito perigoso. A gente iria ter uma viagem, claro, para a tribo indígena. Então, quando acabar essa pandemia, a gente pode até remarcar quando voltar à normalidade. Mas você vai observar na fala que existe uma grande mágoa. Se for uma tribo aqui de Aracruz, de alguma região, a gente vai perceber que existe uma grande mágoa, uma grande tristeza, até na fala desses povos, né? Então, vamos lá, pessoal, só para a gente dar uma continuidade aqui. E olha quando eu digito a palavra índio agora. Tá ok? Vocês estão aí, então, né? Sim. Claro. Índio. Que ou quem é originário de um grupo indígena e por este é reconhecido como membro. Indiano. Então, a etnologia, que foi usada por muito tempo, nós vamos entender que quem ou que é originário de um grupo indígena. E pro termo indiano. Então, nós podemos associar pro termo uma pessoa que nasceu na Índia, que é um caso indiano, e depois nós vamos ter essa outra que acaba sendo interpretado também, mas que acaba induzindo para o indiano, que é, no caso, quem nasceu na Índia. Que vocês observaram que é uma outra cultura, né? Quem vai apresentar o trabalho aí é uma outra visão de mundo, então não tem como a gente misturar. Então é melhor usar o termo logo indígena ou originário, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Sempre que surgir o termo, a gente faz o quê? Colocou o significado ali. Tudo bem? Cadê vocês aqui? Deixa eu fechar aqui para ir para vocês. Vamos lá. Murilo estava comendo. Quem é esses 6 aqui? Só para eu saber, pessoal, quem está online. 6 aqui é quem? É o César. É o César? César, por favor, conceda sua voz aí para nós, para a gente ler um pouquinho. No entanto, César, da página 39, ao chegar ao novo continente, o que é que Colombo percebeu? É muito rico, muito grande. Vamos, César, página 39, que o tempo está acabando. Cadê que você tá me ouvindo, não? Tô te ouvindo, César. Colombo não teve condição de quê? Não sei, tio. De perceber o quê, César? De perceber que tinha povo ali, que o povo era tudo burro. Tio, posso ler? Ô, César, você vai perder ponto, hein? Tá. Ele tá dormindo. Não, pode ler, pode ler. Chegou atrasado ontem? Lê essa daqui toda, tio. Isso, Essa inicia parte de aí. cima. Isso, No no primeiro entanto, ao parágrafo. chegar ao novo continente, Colombo não teve condições de perceber que toda essa diversidade. Além disso, pensou que tivesse chegado às Índias, onde encontraria especiarias. Por esse motivo, chamou os habitantes da região de índios. Ótimo. César, ontem nós lemos um pouco sobre a Índia. E a Índia, Aham. vocês perceberam que os mercadores lá, eles tinham o quê? Quais eram essas especiarias que eles estavam comercializando? Alguém Eu pode não dizer, sei, ajudar o eu César, vi. pessoal? Canela. Canela, o que mais? Arroz, trigo, pimenta, cravo, E cravo, isso aí. Noz moscada. dadas Então, e pessoal, algodão. lembra que Portugal teve quantos de lucro? 4.000% de lucros. Então, o que Portugal quer? Esse lucro. Então, de início, Portugal, mesmo descobrindo aqui esse território, ele não vai ter muita importância, não vai dar muito valor. Então, Portugal vai continuar suas relações ali na Índia, porque está dando muito lucro. Tá ok? Vai ser 30 anos que Portugal vai deixar meio que abandonado as terras brasileiras, meio que sem explorar. Depois ela começa a explorar. Continua, César. Tá. Espera aí. Aqui. A denominação A denominação única de índios foi usada por anos para se fazer referência aos povos mais antigos que habitavam a América, desde o extremo norte até o extremo sul. Atualmente, a aplicação dessa denominação a tantos grupos diferentes é questionada
e cada povo é identificado por seu nome e por sua cultura. Muitas das sociedades constituídas Constituídas. por esses povos desapareceram após o contato com os europeus e só puderam ser conhecidas por meio de vestígios e arqueológicos. Arqueológico, pessoal, a gente sabe muito bem o que que é, né? Nosso estudo aí da arqueologia, de escavar, descobrir os ossos, os materiais, os registros que esses povos deixaram. Então, pessoal, ó, lembrando, a nossa prova vai ter o capítulo 5 e o capítulo 7, África e América, tá ok? Então, os povos ali de Mali, Gana e agora os povos incas, maias e astecas. Será cobrado na nossa prova de história no dia 10 de agosto. E lembrando que na semana que vem já iremos iniciar com algumas apresentações. Marquei a data lá no grupo, né? E hoje, quem ainda não tiver grupo formado, comenta, pergunta, que eu vou formar todos os grupos. Hoje vai sair de lá E eu todos os... não tô nem no grupo do WhatsApp, não, tá? Então, Ana, me manda mensagem depois que eu vou te adicionar ou pede alguém para te adicionar, tá ok? Tá Ok. ok? Viu? A Ótimo. Duda até pediu pra Tá Ana Carolina pra ver se ela tivesse o número das pessoas novas pra botar Olha aí. no grupo. O Ítalo ali já me mandou, o Igor já me mandou, então os meninos Manda novos aqui aí, os no alunos novos, eu já WhatsApp, tenho não, contato e vou manda. adicionar daqui a pouco, tá ok, pessoal? Tia Gabi me passou ontem. Eu também Então é tive, isso. hein? Façam a leitura, vou passar no planejamento de vocês, pessoal, mais sobre os povos pré-colombianos. Pessoal, e façam atividade logo da página 40, já adiantem aqui, tá? Então, corram, vamos estudar, vamos correr, que a prova tá logo, já tá chegando. É muito bom acordar cedo, é ou não é? Já dá uma Não. acordada, já dá Não, uma é Não, estudada. não é não, não é não. É maravilhoso. Não vai voltar a dormir não, hein, pessoal? É, né? Eu vou. Eu vou, tchau. Boa Escovar noite. os dentes, tomar Mas eu café já tá aí, ó. dormindo na aula, imagina depois. Ai, Agora ai. que eu acordei, não vou Pessoal, dormir mais, não. logo a gente já tá voltando presencialmente. Mas semana que vem tem trabalho, não esqueçam. Tchau, tchau. Até semana que vem, pessoal. Falou, Thiago. Falou, Thiago. Aí